Bom, agora então, retomando o último episódio, a parte 2, sobre o fogo da raiva, a gente estava falando no finalzinho sobre o primeiro passo do processo, do roteiro para lidar com a raiva, que é o encontro com a curandeira. Ela traz a tranquilidade, porque é só nesse lugar de calma, e é muito interessante que eu chamo as pessoas que eu atendo de clientes, mas recentemente uma professora, ela falou que chama as pessoas de paciente, mesmo que ela não seja médica. Ela chama os analisandos dela de pacientes, exatamente por essa, ela não falou sobre esse aspecto que eu estou trazendo aqui, mas ela fala que a ideia de paciência é de ser alguém, na verdade, a ideia de paciente é de ser alguém que precisa da paciência para o processo terapêutico, que talvez um dos elementos mais importantes é a pessoa saber, entender, compreender que não dá para querer um resultado mágico num tempo recorde, que o processo terapêutico ele demanda o tempo. Nós terapeutas, a gente trabalha com o tempo como um grande aliado. A gente precisa desse tempo para as coisas serem processadas, transformadas, absorvidas e gerarem novas atitudes. Desconfie daqueles que oferecem resultados rápidos, com um processo de 5 passos, e aí essa pessoa talvez tente te encaixar num roteiro dela, que ela criou. Só que cada pessoa é única, como eu falei no início da primeira parte. Você talvez tenha raiva num lugar e a partir de um evento muito diferente da pessoa, do seu vizinho, da pessoa com quem você divide a casa, dos seus pais, dos seus irmãos, que às vezes passaram pela mesma situação. Isso é muito comum. Pessoas que sofrem um evento traumático juntas reagem de formas diferentes, porque são pessoas diferentes. Então não dá para encaixar todo mundo num esquema. E menos ainda querer apressar as coisas, dizer que vai te oferecer esse resultado mágico. A poção mágica é isso, nessa história. A mulher vai em busca dela. Só que quando, aqui eu me adiantar no final da história, vou dar um spoiler aqui. Quando a velha, pega o pelo do urso e joga no fogo, ela tá queimando a ilusão. Não é o pelo do urso que é o elemento chave que vai fazer o marido da mulher mudar o comportamento dele. É o que tanto é que ela traz essas perguntas. Você lembra de cada passo que você deu na montanha? É a atitude dela, da mulher, com aquela pessoa que vai fazer isso. E lembrando quando eu falei, né, que tudo na história, cada personagem, cada elemento é um elemento interno seu. Aqui a gente está falando que para você lidar com a sua parte ferida, a sua raiva, a sua fúria, não adianta buscar fora um elemento místico ou mágico que vai ser o pozinho de pirlim-pim-pim que vai mudar magicamente tudo e melhorar e te colocar num estado de total satisfação e que nunca mais
você vai sofrer na vida. Isso não existe. O que a gente está vendo com essa história isso está aí dentro, e o processo você precisa, o segundo passo no roteiro é subir a montanha. É a aceitação do desafio de entrar num terreno psíquico que nunca foi abordado antes. Então, quando a gente precisa subir a montanha, significa que a gente precisa olhar para dentro, mergulhar no próprio inconsciente, no seu inconsciente pessoal, para descobrir, buscar, para revelar, para tomar consciência. Só que não é para ficar lá, não é para você ir para aquele lugar, subir a montanha, uma montanha mágica, que as árvores se mexem e falam com ela, o urso fala com a mulher. Não é lá. A gente tem que voltar, tem que descer e voltar para a vida, para o cotidiano, para a rotina, para a relação. Porque é ali que a gente vai aplicar, é na prática que a gente aplica a teoria, o que aprendeu. Então esse movimento ele é extremamente necessário, tanto o de subida quanto o de descida, o de retorno para a realidade, para se aplicar tudo isso. Como ela mesma fala aqui, que a gente pode deter todo o conhecimento do universo e ele ainda assim vai se reduzir a um ponto: praticá-lo. Ele se reduz a voltar para casa e implementar passo a passo o que a gente aprendeu, com a frequência necessária e pelo tempo que for possível. Então, segundo Clarissa Pinkola Estés, atingir o equilíbrio através dessa história é criar paciência e ser gentil com esse ser furioso que existe na gente. E dar tempo para ele superar, para que essa parte supere a sua raiva através da busca e da introspecção. E tem uma outra parte aqui desse mesmo capítulo em que ela começa a falar sobre o perdão. E eu, antes de qualquer coisa, aproveitar que eu lembrei disso agora, eu quero deixar isso registrado aqui, porque como ela mesma diz, que a gente, pelo menos aqui no Ocidente, tem uma grande mania de achar, de entender que o perdão significa perdoar 100% e de uma vez e para todo sempre. E que essa é uma visão bem equivocada. E eu tô falando disso agora porque um passo importantíssimo disso tudo é você se perdoar. Não tô falando de qualquer outra pessoa, de quem causou um trauma, de quem praticou um abuso ou uma violência. Não é sobre isso. Mas pode ser. E vai funcionar da mesma forma. Vou repetir o que eu disse na parte 1, que é: não tô aqui passando pano para violência. Mas, quando ela traz que um passo-chave do processo de cura da raiva é o perdão, é que a gente precisa liberar, soltar. Quando você parar de querer uma resposta, uma reparação, qualquer coisa que venha de determinada situação, é o momento em que você vai saber que você se liberou disso. E isso só é importante porque quando você se libera, você está liberando a sua energia, sua atenção, a sua vida, para olhar para outros caminhos, para outros lugares, para outras coisas. Você para de só ter aquilo como seu foco. Então, o perdão não é sobre o perdoar o outro, é sobre se liberar. Isso é o mais importante. Só que o que ela fala é: você pode
perdoar 60%. Você pode perdoar só dessa vez. Você pode perdoar de uma vez, dessa vez e para nunca mais. Para que essa pessoa nunca mais, seja quem for, né? Nunca mais faça, nunca mais tenha acesso. Repetindo, não é sobre a pessoa, é sobre você, a sua liberação. E não precisa ser 100%. E não vai ser de uma vez, por todas, e só uma vez. Ela traz aqui o perdão, a necessidade do perdão, em primeiro lugar, e o perdão como uma ação. É uma coisa que precisa acontecer, ser feita conscientemente. E cada vez que você se abre, se permite um pouquinho mais disso, mais você está se liberando. Bom, já dei aqui um spoiler do final, porque ela segue depois falando bastante sobre isso, mas voltando aos passos aqui do roteiro para a cura dessa raiva, o terceiro passo é o reconhecimento das ilusões, a atitude que ela tem para escalar as rochas e para correr debaixo das árvores. Ela vai, como eu disse, entoando um mantra ao longo de todo o trajeto, agradecendo. E o que ela fala, a tradução que aparece aqui na história, traduzindo para o português, ela fala, obrigada, ilusão. Nessa história, essa mulher, ela tá numa expedição para trazer luz para as trevas da raiva. E para isso, ela precisa tirar da frente, e aí você, nós, né? Mas eu vou falar você. Você precisa, para percorrer essa jornada, retirar alguns véus de ilusão da sua frente. E é isso que cada elemento da floresta representa. Inclusive, a ilusão de que você precisa ser boazinha, evitar o conflito para você ser aceita, para você ser amada. Isso é uma ilusão. E não só porque aparece aqui como um subitem do capítulo, mas porque isso é real, a raiva, ela é legítima. Ela traz aqui a ideia de que existe uma raiva que é legítima. E para isso, ela traz uma outra história, que eu não vou falar. Não cabe aqui, para não ficar infinito esse episódio. Mas tem uma história que ilustra, traz uma imagem para essa raiva legítima. Só que nem precisa. Todo sentimento, toda emoção é legítima. Tá tudo certo sentir. A gente não pode ficar ali, ficar só naquilo. Você não pode ser tomada, se permitir ser tomada por essa fúria, por essa raiva e ficar nisso, presa nisso para sempre. Porque você vai se destruir. Mas ela é legítima. Ela precisa ser sentida, ela tem uma função. Ela mostra algo, ela aponta numa direção de cura, como a gente viu antes, né? Inclusive, a raiva, ela pode ser uma grande mestra. Quando nos permitimos aprender com a nossa raiva, assim, transformando-a, nós a dispersamos. Nossa energia volta a ser usada em outras áreas, especialmente na área da criatividade. Estou aqui lendo um trecho do livro. Então, o fogo da raiva, como a gente viu já antes, é um fogo da criação também. É que ele precisa ser, digamos assim, domado. Eu não sei se essa é a melhor palavra, mas eu vou usar ela nesse momento. Domado, organizado, elaborado. A gente precisa sentir, a gente precisa soltar para que isso se transforme. Então, as ilusões, elas precisam cair. A gente precisa se voltar
para nossa essência. Essa é uma frase batida já, né? Ultimamente, mais ainda. Mas é isso, é tirar essas camadas de ilusão para que fique só a verdade. Quando a gente se permite tirar as máscaras, se despir dessas ilusões e ficar só com a realidade, só com a verdade, porque tudo é real. Ficar só com a verdade, a gente tem uma clareira no meio dessa floresta, desse desconhecido, em que a gente pode fazer muita coisa ali, elaborar muita coisa ali. Então, por isso que esse movimento é necessário. E aí, o quarto passo é o descanso. O descanso propiciado aos nossos velhos sentimentos e pensamentos obsessivos. Eu fiz questão de falar, quando eu estava contando a história dos pássaros, e o que ela conversa com esses pássaros que vêm na direção dela. Tem todo... Eu não vou aprofundar, eu não estou aprofundando em nada porque não dá, mas pontuando aqui, eu fiz questão de falar deles, porque eles representam os mortos órfãos da psique. Eu tô lendo aqui, porque é muito melhor do que ficar elaborando, né, as minhas ideias. Eu vou me apropriar aqui das palavras da doutora Clarissa, que fala que eles são as ideias, pensamentos e palavras criativas na vida da mulher que sofreram mortes prematuras e que contribuem profundamente para sua raiva. Num certo sentido, a gente pode dizer que a raiva resulta de fantasmas que não foram devidamente sepultados. E aí, mais à frente, ela fala sobre os descansos. Ela explica o que são esses descansos, eu vou dar uma resumida, bem resumida, que são alguns símbolos, mas mais ou menos é mais comum serem cruzes brancas desenhadas ao longo de estradas em vários lugares, tanto nos Estados Unidos quanto no México e no Mediterrâneo, em lugares tipo Itália, Grécia e outros países ali daquela região, que é comum o hábito de, quando acontece um acidente, naquele ponto da estrada, alguém desenha uma cruz, ali uma cruz branca, que representa uma interrupção. Alguma vida foi interrompida, alguma jornada, alguma trajetória foi interrompida ali naquele lugar. E esse lugar se chama, né, esse ponto recebe o nome de descanso. E aí ela traz aqui mais um conselho pra gente de exercício, que eu te deixo aqui também como um exercício bem poderoso, que é você criar um mapa dos seus descansos. Você vai traçar uma linha no papel e vai marcar os pontos da sua história, da sua vida, em que houve uma interrupção num sonho, num projeto, numa ideia, num relacionamento, algum ponto de ruptura, algum evento que mudou toda a sua história, toda a sua trajetória. Você estava seguindo numa direção, alguma coisa acontece e te desvia, te faz ir para outro lado. Por que é importante fazer isso? Registrar isso, para que você chore, passe pelo processo de luto dessa vida que foi interrompida ali. Quando você faz isso, aquele fantasma que não foi chorado, ele ganha descanso. A gente precisa, né, do processo de luto exatamente por isso. O descanso, ele é um ponto de lembrança e de esquecimento. É o que ela traz aqui. A gente precisa lembrar para conseguir esquecer, para se soltar. Assim como eu estava falando do perdão, o mesmo é válido aqui. Quando você chora,
essa perda, você deixa ela para trás. A coisa fica mais leve, você consegue se soltar. É como se fosse uma bola de ferro que você vinha carregando, invisível, e de repente você consegue desprender ela dos seus pés e você segue mais leve. Então, esses espíritos dos mortos que não têm família, que os pássaros representam, quando ela, a mulher da história, ora por eles, ela fala que vai se tornar parente deles, vai chorar por eles, ela está confortando esses espíritos órfãos. E ela está, de alguma forma, chorando a perda deles. Que ninguém chorou, que ninguém fez isso. Quando a gente não faz isso, seja por qualquer coisa, uma pessoa de fato que faleceu, um fim de um relacionamento, um momento desse de ruptura na nossa própria vida, aquela vida, aquela parte nossa, já que a gente aqui fala de parte, aquela parte que estava naquela trajetória, naquela jornada, ela morre ali. Ela se torna um fantasma. Então a gente precisa do descanso. É necessário recordar e liberar. O outro passo, a gente está aqui no quarto, o quinto passo aí a gente chega ao self. A gente pode chamar de o centro. O quinto passo é o agrado ao grande self compassivo, a alimentação do urso com paciência e a retribuição da gentileza por parte dele. Eu não vou entrar no assunto do self, do que ele representa. Tem muita coisa nesse capítulo. Vou mais uma vez te dizer, leia, é muito bom. O livro todo, mas nesse momento estou falando especificamente desse capítulo. Tem muita coisa aqui. Eu poderia fazer um episódio só falando do urso, da simbologia, do que ele representa. Inclusive, como eu venho, desse trabalho com oráculos, a gente tem, por exemplo, no Lenormand, ou como é também conhecido por aqui, o baralho cigano, tem uma carta do urso que é muito mal interpretada por muitas pessoas. As pessoas ficam na primeira parte do que representa essa imagem e para ali. Só que ele é muito mais rico e profundo. Um dos pontos do que esse urso pode representar, inclusive, é a própria fertilidade. Então, eu poderia falar por mais muitos minutos sobre isso, mas eu não vou entrar nesse assunto agora e nem no assunto self, ou si mesmo, ou imagem de Deus em nós, centelha divina, como eu volta e meia falo, porque eu já volta e meia vou falar sobre ele, já apareceu aqui outras vezes e vai continuar aparecendo, porque é essa imagem central, é a nossa meta, o nosso objetivo, é se aproximar disso, é estabelecer conexão, comunicação com essa parte em nós. Então, aqui é isso que o urso representa. Ele é, o que eu preciso dizer aqui nessa história ele é um outro aspecto do marido. Ou melhor, o marido é um aspecto desse self, porque eles têm uma mesma atitude, só que de formas diferentes. O marido é o furioso, raivoso, que sequer come a comida que a mulher oferece. O urso, o self, como urso, ele representa uma oitava acima. Ele já conseguiu elaborar, a gente pode usar essa imagem, né? Ele, de alguma forma, já elaborou essa raiva, já organizou ela e, apesar dela, porque aí é o instinto desse urso, quando ele ruge, quando ele mostra as garras, é o instinto dele. Apesar disso, ainda assim, ele come, ela oferece a comida e ele come. E aí eu preciso também
chamar a atenção para um outro detalhe aqui. Quando ela faz o banquete para o marido, ela faz tudo para ele. Ela oferece todas as melhores comidas para ele. E ele destrói o banquete sem sequer comer. Quando ela vai para o urso, a atitude dela já é diferente. Ela já subiu a montanha. Ela já aprendeu algumas coisas no caminho. E lá, a atitude dela ela coloca um pouco, espera ver o que ele vai fazer. Ela coloca mais um pouco. Ela dá um passo à frente e espera ver a reação dele. Ela coloca mais um pouco e assim vai. Ela faz esse movimento de oferta de alimento e mesma coisa. Poderia falar bastante sobre o alimento, o que isso representa, mas não vem ao caso, não nesse episódio. Ela faz essa oferta e de pouquinho em pouquinho ela vai medindo, ela vai ponderando. Essa é a melhor atitude também para a gente lidar com esses aspectos feridos e raivosos em nós, porque a raiva, ela, como eu falei antes, ela é legítima, ou seja, ela é natural também, faz parte do nosso pacote. A gente vai sentir. Seja quem passou por uma situação traumática, violenta, abusiva, seja quem nunca passou por isso. Faz parte dos instintos humanos. Então, está disponível para todo mundo sentir. E a melhor forma de você, uma das formas, na verdade, de lidar com ela é esse ponderamento, é essa medida, é ir aos poucos. Por isso que quando ela volta, a curandeira pergunta: você lembra de cada passo que você deu com o urso, cada atitude que você teve em relação a ele? Isso também é necessário para a gente elaborar essa raiva sem ser queimada por ela. E isso faz parte um pouco também do 6º passo, que ela especifica aqui, que a gente precisa ter a compreensão do lado furioso da psique compassiva. O reconhecimento de que o urso, o self-compassivo, ele não é manso. E aqui, como eu disse, muita coisa eu poderia falar sobre, mas eu vou só abrir um parênteses aqui também de alerta sobre a visão junguiana gratiluz, que também é difundida por aí, como eu estava falando antes, desse elemento mágico que vai salvar e em 5 passos você vai resolver seus problemas, que isso não existe. Da mesma forma, não se engane de achar que o self, o si mesmo, essa imagem divina dentro de você, ela é pura luz, porque ela não é. Ela pode ser destrutiva. É isso que esse urso representa aqui. Ele não é manso. E mais ainda, se você lembra do passo, do movimento que ela fez, de ir aos poucos se aproximando, aos poucos, representa, aos poucos estabelecer essa comunicação com essa parte. Não é chegar de pé na porta, não é chegar impondo nada. Então, aproveitando, para aqueles que ainda acreditam que é possível ativar arquétipo, saiba que não é possível ativar arquétipo. Quem te faz acreditar nisso está te enganando, sinto lhe informar. Porque você não faz nada. Você precisa se curvar. A atitude dela, ouve a história de novo e ouve qual é a atitude dela. Ela entende a fúria do urso, ela sabe o perigo que ela está correndo, ela está se tremendo de medo. Mas ainda assim ela faz o movimento, e isso é importante. É necessário a gente se colocar à disposição, se colocar, estar ali, disponível para receber essas informações que vêm, que emergem, e disponível também aquele compromisso que você assume de eu tô nessa, eu tô no meu processo.
Eu sei que é difícil, eu sei que é trabalhoso, mas eu tô aqui para isso. E eu vou. Eu sei que eu vou ter que mexer na merda, porque eu não falei esse detalhe, mas ela encontra o urso pelo rastro de bosta. Tá escrito isso na história. A gente precisa mexer na merda. A gente precisa olhar para a sombra. A gente não pode ignorar a nossa sombra. Não é ignorando essa sombra que a gente vai estar ou ser iluminada. A gente precisa encarar aquilo que é mais degradante, escuro, sombrio e feio e cruel em nós, porque isso também faz parte. Isso também é você, a sua raiva também é você. Se você nega qualquer parte sua, seja lá qual for, você está negando a si mesma. Então você não vai dar passos em direção nenhuma. Você não vai conseguir caminhar nesse processo de se tornar quem você realmente é. Você vai estar só se iludindo, acreditando que está indo, mas não está indo para lugar nenhum. Então, aceitar a natureza desse urso, a natureza desse self, é um outro, aqui o último, né, passo importantíssimo. Eu sei que talvez, eu trouxe aqui alguns exercícios muito bons, mas talvez, de modo geral, eu sei que pode ainda ter ficado num lugar meio abstrato, meio... Tá, isso daí parece um filme, mas e aí, o que eu faço com isso na vida? E é assim mesmo. A maioria dos episódios eu acredito que vão ser dessa forma, porque para eu falar com você de fato, eu preciso estar em processo com você. Não dá para eu chegar aqui, como eu falei antes, não dá para eu chegar aqui e te dar passos, porque eu não sei a sua história, eu não sei qual é a sua, mais do que a sua história, porque não importa muito o que aconteceu, importa o que está acontecendo agora, o que está se manifestando. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, como que, por exemplo, essa raiva está se manifestando em você hoje, aqui agora. Então, fica muito difícil. Mas eu quis trazer essas duas partes, né? Aí acho que 1 hora, pelo menos, de conteúdo falando sobre essa temática para dar um pontapé, um passo inicial para te ajudar a olhar para isso. Se você sair daqui pelo menos com um pouquinho mais de compaixão por si mesma, por entender que isso faz parte de você e tá tudo certo e você não é um monstro, apesar de existir talvez um monstro ferido em algum lugar aí dentro que só quer ser acolhido, ser visto, ser aceito, ser acolhido e ser curado, porque ele não quer ser raivoso para sempre, ele quer a cura. Se você sair daqui só com isso, eu já fico feliz. E aí, você pode usar essas imagens, como eu disse, né? Vai sentindo, vai fazendo os exercícios para contribuir para o seu processo de alguma forma. Tudo que vem sempre é uma informação válida que pode ser usada no seu processo de análise com o seu terapeuta, sua terapeuta, comigo, com quem você escolher, sozinha, se não for possível nesse momento. E é por isso que eu estou fazendo isso aqui, principalmente para as clientes que eu já atendo, para os pacientes que eu já atendo, e para aquelas que não têm condição de serem atendidas nesse momento, mas para que não fiquem paradas no mesmo lugar. É uma forma de praticar, de experimentar, olhar para dentro. Para isso que eu tô aqui. E esse é o último episódio dessa temporada. Chega de falar de fogo por enquanto. Pode ser que eu retome o assunto de um outro lugar mais para frente, né, no futuro. Como eu disse, tem muitas coisas que eu poderia dizer. A gente precisa também falar, por exemplo, sobre o
o fogo do desejo, né? Das paixões, do tesão, da sexualidade, porque isso também é uma força que nos habita, que nos mantém vivas, né? Então, vamos ver quando que isso vai surgir para ser falado na hora certa. Vejo ou falo com você na próxima temporada, que eu ainda não sei qual vai ser o assunto, mas ela vai acontecer muito em breve. E eu espero você aqui comigo. Eu sou Ana Carolina, sou terapeuta junguiana e esse é o podcast A Parte.